Aumente a sua alegria. E os narcisistas vão fugir da sua vida. Quanto mais feliz você for, menos narcisistas terá à sua volta. Eles odeiam pessoas felizes. Nunca, e em hipótese alguma, argumente com um narcisista. Nunca, e em hipótese alguma, argumente com um narcisista. Contato zero. Bem gostoso. Maravilhoso. O ser humano mau caráter é capaz de tudo, inclusive de simular boas atitudes. De vítima a co-criador. Bem-vindos ao canal do Professor Carlos Henrique. O melhor jeito de você se amar é você libertar Quem o ama, outro. Liberta o outro, pelo amor de Deus, vai ficar amarrando. Só que as pessoas estão sempre escolhendo o caminho do outro e andando pelo caminho do outro. Aí quando o outro não quer caminhar junto, ela não tem o caminho dela. Exatamente. E aí ela se perde na vida. Você não é um acidente biológico. Você é poeira de estrelas organizada por leis e campos quânticos. Quarks, elétrons e fótons dançando no mesmo tecido que constrói galáxias. A mesma matemática que descreve um bóson descreve a matéria do seu coração. E ainda assim, o maior fenômeno aqui não é a partícula. É a mente que observa, escolhe e cria. Na física, um sistema pode existir em possibilidades até que uma medição defina o resultado. No cérebro, atenção mais emoção selecionam rotas, e a neuroplasticidade grava o caminho. O que você sustenta repetidamente vira comportamento, e comportamento vira destino. Não é misticismo, é a interação entre o estado interno e a maneira como você lê o mundo. Chame isso de ciência, chame isso de sagrado. As duas linguagens apontam para o mesmo vértice, consciência em ação. A escritura sussurra o que os aceleradores de partículas confirmam poeticamente. Somos feitos do mesmo tudo. Deus criou o ser humano à sua imagem. Gênesis 1:27, referência. Jesus lembra, vós sois deuses. João 10:34, referência. E ousa, quem crê em mim fará obras maiores. João 14:12, referência. Se isso é metáfora, é uma metáfora perigosa. Se é literal, é um chamado. Em ambos os casos, é responsabilidade. O segredo quântico não é controlar o universo, é sintonizar-se com ele. No nível quântico, a observação decide o que medir. No nível neural, a atenção decide o que aprender. No nível humano, propósito decidido, mais emoção coerente, mais ação consistente, mudam resultados. Experimento. Agora. Respire em 4, solte em 6. Presença. Escolha uma realidade-alvo para 30 dias. Específica e mensurável. Declare no presente. Eu vivo agora sua meta com responsabilidade e leveza. Veja a cena em detalhes. Sinta gratidão como se fosse fato. Pergunte. Qual o próximo passo simples hoje? Haja em 5 minutos. O circuito aprende. A rota muda. Você é a criação que mais se aproxima do Criador, não por tamanho, mas por capacidade de significar. Dar forma ao possível. Quando sua mente, seu coração e suas mãos dizem a mesma frase, a realidade responde. O segredo quântico é simples e exigente. Pense com clareza. Sinta com verdade. Haja com disciplina. Repita antes de dormir por 2 minutos. Ao acordar, execute o primeiro passo. Porque no fim, o milagre não é violar leis. É cooperar com elas até que o impossível se torne apenas o próximo capítulo. Somente os tolos testam uma força que não conseguem mensurar, e no momento em que te tocam, eles descobrem exatamente o quão pequenos eles realmente são. Esse é o tipo de frase que deveria assombrá-los, porque foi isso que aconteceu. Essas pessoas entraram na sua vida agindo como se entendessem seu valor, como se pudessem julgar seu espírito com suas mentes minúsculas. Elas achavam que sua quietude era fraqueza, achavam que sua paciência era brandura, achavam que sua paz significava que você estava desarmado. Elas não sabiam que o universo te classificava muito antes de saberem seu nome. Elas não sabiam que sua energia não era aleatória. Elas não sabiam que sua presença não era acidental. E quando te testaram, elas desencadearam uma reação negativa. O ego delas não foi feito para sobreviver. Deixe-me te dar uma metáfora, tão forte que faz sangrar. Imagine alguém batendo em um vulcão adormecido porque acha que é apenas uma montanha. Então o chão treme,
o calor aumenta e o céu escurece. Esse é você. Você não estava quieto porque era inofensivo. Você estava quieto porque estava calibrado. Você estava parado porque estava focado. E quando eles te atingiram com seus testes baratos, a erupção provou sua patente. Outro fato: pessoas sem poder sempre cutucam aqueles que o carregam naturalmente. É a única maneira de se sentirem grandes. Eles estavam com medo de você desde o começo. Eles apenas esconderam isso atrás de sua calma falsa. E obrigado, escolhido. Não se esqueça de retribuir esta mensagem simplesmente clicando em curtir e se inscrevendo para ajudar a espalhar esta mensagem para mais almas. Faz parte da missão. Você faz parte da força. Obrigado por ficar com a luz. Agora continuamos. Vamos falar sobre aqueles que te testaram. Eles viram seu silêncio e pensaram que isso significava que você estava vazio por dentro. Eles pensaram que sua gentileza era a falta de consciência. Eles pensaram que você não percebeu seus joguinhos, seu ciúme discreto, seu apoio falso. Eles pensaram que você era cego. Na verdade, você apenas teve autocontrole para não expô-los tão rápido. Eles cutucaram um ser que o universo classificou, e eles nem sabiam que língua sua energia fala. Eles testaram o que não respeitavam, e agora estão pagando por cada movimento. O universo não responde ao que as pessoas dizem. Ele responde a quem elas são. As intenções delas tinham o peso do pó. As suas intenções tinham o peso da verdade. Então, quando elas tentaram interferir no seu caminho, o universo não ficou observando em silêncio. Ele mudou. Ele se defendeu. Ele revelou. É assim que a verdadeira posição social se parece. Sem falar alto, sem se gabar, sem buscar atenção. A verdadeira posição social fica em silêncio até que alguém estúpido a force a se manter. Elas não esperavam que sua energia as empurrasse de volta com tanta força. Elas não estavam prontas para a mudança. Elas não estavam prontas para as consequências. Elas não estavam prontas para o estranho caos que atingiu a vida delas depois que tentaram atingir a sua. Elas tinham tanta certeza de que poderiam passar despercebidas com seus pequenos ataques. Elas sussurravam mentiras, davam a você uma energia estranha, lançavam indiretas sutis e sorriam como se nada tivesse acontecido. Elas achavam que estavam sendo estratégicas. Elas não sabiam que o universo expõe todas as intenções ocultas no momento exato. E agora olhe para eles, confusos, inquietos, perdendo o sono, sentindo um peso que não conseguem explicar, lutando contra problemas que criaram ao tocarem uma força que não entendiam. Enquanto isso, você está mais calmo, mais leve, mais alinhado, novas portas se abrindo, novos caminhos surgindo. É o que acontece quando alguém testa uma alma ranqueada. O equilíbrio muda rapidamente. Sua classificação nunca foi pequena. Estava simplesmente oculta. Pense em uma lâmina escondida em uma bainha, silenciosa, parada, mas mortal no momento em que é sacada. Eles presumiram que você estava indefeso porque não exibiu seu poder. Eles queriam uma prova de quem você é. O universo deu a eles a prova na forma de consequências. Seu silêncio nunca foi fraqueza. Foi estratégia. Sua paz não foi vazio. Foi controle. Sua calma não foi falta de poder. Foi um sinal de alguém que não precisa de barulho para vencer. Eles não apenas testaram você. Eles testaram a ordem universal ao seu redor. E a natureza nunca perdoa a arrogância. Então agora deixe-os lidar com isso. Deixe-os assistir a própria energia voltar como um bumerangue. Deixe-os sufocar com a verdade que tentaram enterrar. Deixe-os perceber que você estava classificado muito antes de eles entrarem na sua história. Lembre-se deste escolhido. Eles não sabiam da sua classificação espiritual até testá-la. Mas quando fizeram, a ilusão deles se despedaçou. Sua verdade se elevou. A máscara deles caiu. E agora tudo que resta é a precipitação.
Você se levanta. Eles aprendem. É assim que funciona. Escolhido, obrigado por aparecer com essa sua energia constante. Antes de nos aprofundarmos mais, reserve um momento para se firmar. Porque o que vem a seguir será mais difícil do que qualquer coisa que você já ouviu até agora. Se você já se perguntou por que certas pessoas ousaram testá-lo, por que cutucaram sua paz, por que desafiaram seu silêncio, a próxima parte explicará tudo. E acredite em mim, se você clicar para sair agora, se arrependerá de perder a verdade que finalmente os expõe. Então, antes de continuarmos, deixe um comentário com o número 777 se você estiver pronto para reivindicar a classificação que eles fingiram não ver. Agora respire, escolhido. Fique comigo. O que vem a seguir mostrará exatamente por que seu teste os abalou mais do que abalou você. E agora seguimos em frente. Número 1. Você não provocou uma pessoa. Você ativou uma classificação que ela nunca poderia alcançar. Pessoas com pouca energia sempre cutucam a grandeza, achando que ela não revidará, e então choram quando o universo responde mais alto do que você jamais faria. Essa é a verdade com a qual eles estão se engasgando agora. Eles achavam que você era fácil de lidar, alguém com quem eles poderiam testar sem consequências. Eles mediram você com suas mentes minúsculas, sem saber que você estava carregando uma classificação que eles nunca poderiam alcançar, nunca fingir, nunca roubar. Eles não despertaram o humano em você. Eles despertaram a força que você mantinha escondida porque presumiu que eles tinham bom senso suficiente para não cruzar a linha. Acontece que não. E agora eles estão enfrentando o preço de cutucar um poder que nunca entenderam. Eles te bateram pensando que você quebraria. Eles te bateram pensando que você desmoronaria. Eles te bateram pensando que você reagiria como uma alma comum. Mas a mediocridade nunca fez parte do seu design. Você carrega um peso que eles não conseguem explicar. Você carrega uma energia que não treme. Ela observa. Ela estuda. Ela espera. E quando pressionada demais, ela se libera. Quer uma metáfora? Imagine alguém chutando uma porta de ferro lacrada, se gabando de ser forte, sem perceber que há um exército inteiro de armaduras esperando do outro lado. No momento em que tocam naquela porta, eles não começam uma briga. Eles começam uma guerra para a qual nunca foram feitos. Foi exatamente isso que aconteceu quando eles atacaram você. Eles não estavam apenas mexendo com seu dia, seu humor ou sua paz. Eles estavam cutucando a patente invisível que você carrega. Aquela que fica em silêncio até que alguém estúpido o suficiente decida testá-la. E se você está se perguntando por que eu? Por que eles me escolheram? Aqui está a sua resposta. As pessoas sempre testam o que as assusta secretamente. Sua calma as assustou. Sua resiliência as assustou. Seu silêncio as assustou. E, acima de tudo, a maneira como o universo se inclina a seu favor as assustou. Elas sabiam que havia algo diferente em você muito antes de você admitir para si mesmo. É por isso que elas se esconderam atrás de amor falso, apoio falso, rostos neutros falsos, conspirando contra você e esperando que você não percebesse. Mas aqui está a reviravolta que elas nunca previram. Você não respondeu como elas esperavam. Você não explodiu. Você não desmoronou. Você não entrou em pânico. Você ficou em silêncio. E esse silêncio as abalou mais do que qualquer vingança poderia. Porque o silêncio de alguém ranqueado atinge de forma diferente. Não é recuo. É ativação. A interferência delas foi a chave que destrancou a parte do seu espírito que elas nunca quiseram conhecer. A parte que vem se fortalecendo toda vez que alguém te subestima. A parte que vem se afiando silenciosamente ao longo dos anos, da dor, das perdas às quais você sobreviveu sem reconhecimento. Elas não provocaram sua fraqueza. Elas provocaram sua evolução. Agora, veja a ironia. Cada ataque que eles lançavam contra você apenas fortalecia a força dentro de você.
Em vez de quebrá-lo, eles se expunham. Em vez de impedir seu progresso, eles o alimentavam. Em vez de bloquear seu caminho, eles confirmavam que você estava em um. O ciúme deles não o impediu. Ele o acordou. A sabotagem deles não o destruiu. Ele o ativou. Imagine um ponto de pressão enterrado nas profundezas de uma montanha. Invisível, intocado, esperando. Então alguém aparece e o toca com arrogância e de repente a montanha se move. É você. Eles não perceberam que pisaram no poder, não na terra. Eles não perceberam que desencadearam movimento, não fraqueza. Eles não perceberam que o calmo era na verdade o mais forte. E agora eles estão sentindo a mudança em suas próprias vidas. Tudo o que tentaram colocar em você está voltando. O caos deles é a própria colheita. Agora, suas noites sem dormir são criação deles mesmos. Seus bloqueios repentinos, sua confusão, sua tensão, suas perdas estranhas. Tudo isso é o eco do que eles tentaram enviar em sua direção. Porque quando alguém toca numa força que não entende, o universo não discute, ele corrige. O universo tem uma regra. A intenção nunca se esconde. Eles achavam que seus sorrisos falsos esconderiam seus verdadeiros motivos. Eles achavam que suas palavras doces esconderiam sua inveja. Eles achavam que seu silêncio disfarçaria sua sabotagem. Mas a energia não mente. E no momento em que agiram por ciúmes, o universo marcou. Não porque você pediu vingança, mas porque o equilíbrio universal não permite desrespeito às almas ranqueadas. Você não foi feito para revidar fisicamente. Você não foi feito para destruí-los você mesmo. Você não foi feito para diminuir sua vibração para expô-los. Sua única tarefa era ficar parado. E essa quietude é o que ativou a força ao seu redor. Eles não entenderam que sua patente não era visível. Era energética. Ela não ruge a menos que seja provocada. Ela não aparece a menos que seja necessário. E quando aparece, ela não negocia. Eles não provocaram sua raiva. Eles provocaram sua proteção. Eles despertaram cada camada oculta de força que você carrega. Eles despertaram todas as vantagens silenciosas ligadas ao seu nome. Eles despertaram as leis universais que respondem quando alguém tenta sabotar um caminho escolhido. E agora eles estão aprendendo da maneira mais difícil que você nunca se moveu sozinho. Essas pessoas calcularam mal. Elas achavam que eram mais espertas. Elas achavam que eram sorrateiras. Elas achavam que poderiam competir com você nas sombras. Mas as sombras desmoronaram no momento em que o melhor colocado ganha consciência. Todo o plano delas dependia de você ficar quieto. Mas o universo não permitiu. E agora tudo o que elas construíram em mentiras está desmoronando. Você não precisa retaliar. Você não precisa revidar. Você não precisa provar nada. A queda delas é a prova. A confusão delas é a prova. As perdas repentinas delas são a prova. Porque quando elas testaram você, elas testaram o universo por trás de você. E o universo nunca perde. Elas nunca esperaram que, ao tentar enfraquecê-lo, elas iriam fortalecê-lo. Elas nunca esperaram que, ao tentar quebrar seu espírito, elas iriam ativá-lo. Elas nunca esperaram que, ao colocar pressão em você, elas iriam desbloquear um poder que você nem sabia que tinha. Eles tentaram diminuir sua luz e, em vez disso, expuseram sua própria escuridão. Esta é a parte que os assombrará. Eles não deveriam revelar você. Eles não foram escolhidos para esse papel. Mas a inveja deles forçou a mão do universo. Eles se tornaram a ferramenta que desbloqueou seu próximo nível. A traição deles foi a porta. O teste deles foi a ignição. Você não despertou o escolhido humano. Você despertou a força. Aquela que eles nunca deveriam ter desafiado. Aquela que se eleva quando necessário. Aquela que detém uma posição para a qual eles eram cegos.
Eles não sabiam da sua posição espiritual até testá-la. E agora eles não podem deixar de vê-la. Eles não podem fugir dela. Eles não podem desfazê-la. E você se levanta enquanto eles aprendem porque você nunca foi aquele com quem brincar. Número 2. Eles se esconderam nas sombras, sem saber que sua luz poderia rastrear passos. Pessoas que atacam da escuridão sempre esquecem de uma coisa: a luz não é cega. Ela observa, ela espera, e sempre responde por último. Essa é a verdade que eles nunca esperaram enfrentar. Eles acreditavam que poderiam tocar seu caminho silenciosamente, sabotá-lo gentilmente e sair ilesos. Eles achavam que seus sussurros desapareciam no ar como poeira. Eles achavam que seus sorrisos falsos esconderiam a podridão por baixo. Eles achavam que seus movimentos secretos eram invisíveis, mas se esqueceram da regra mais antiga do universo. A alma fala mais alto que a boca. E quando uma alma se move com ciúme, o universo a ouve como um trovão. Não começou com explosões. Começou com pequenas mudanças, falhas sutis, uma distorção lenta e rastejante em sua atmosfera. Eles não foram corajosos o suficiente para bater em você abertamente. Eles deslizaram para os lados. Eles plantaram dúvidas em vez de socos. Eles distorceram a energia em vez da verdade. Eles tentaram quebrá-lo com confusão, não com conflito. E você sentiu isso. Você simplesmente não tinha as palavras para isso. Imagine isso. Você acorda uma manhã e o ar parece mais pesado. Não tristeza, estática, como se alguém pressionasse o polegar contra seu espírito. Nada óbvio está errado, mas tudo parece um pouco estranho. Uma conversa que deveria fluir de repente trava. Um plano que deveria funcionar desmorona. As mensagens atrasam. As pessoas agem de forma estranha. Sua paz vacila. Seus instintos sussurram. Algo está errado. Mas não há fumaça, fogo ou provas. E em sua mente, as perguntas começam. Sou eu? Eu errei? Porque tudo parece distorcido. Estou imaginando isso? Aqui está a resposta que você nunca obteve naquela época. Você não estava imaginando nada. Você estava sendo alvo de maneiras que apenas almas espiritualmente classificadas podem sentir. Elas não vinham até você com os punhos. Elas vinham até você com frequência. Elas não atacavam seu corpo. Elas atacavam sua atmosfera. Elas não quebravam seu caminho. Elas o distorciam apenas o suficiente para fazer você tropeçar, não o suficiente para se expor. É assim que as mentes pequenas operam. O objetivo delas não era destruir você de uma vez. O objetivo delas era fazer você se questionar até enfraquecer por dentro. Aqui está outra imagem para você. Imagine nadar em um rio que parece calmo na superfície, mas embaixo d'água, alguém vira a correnteza contra você. Toda vez que você avança, algo o puxa de volta. Não violentamente, não ruidosamente. Apenas o suficiente para drenar suas forças. Foi isso que eles fizeram. Eles mexeram com o fluxo da sua vida, esperando que você se culpasse. E enquanto você lutava em silêncio, eles observavam das sombras, rindo, sorrindo, assumindo crédito por cada atraso, celebrando sua confusão como se fosse a vitória deles. Seus sussurros eram veneno para seu espírito. Sua influência era fumaça para nublar a mente das pessoas ao seu redor. O objetivo deles não era apenas atrasá-lo. Eles queriam isolá-lo, enfraquecer seu apoio e distorcer o ar ao seu redor. Eles achavam que eram estratégicos. Eles achavam que estavam seguros. Eles achavam que você nunca notaria. Mas aqui está uma citação que eles deveriam saber. As sombras só existem porque a luz está próxima. E a luz estava observando o tempo todo. O universo não é impulsivo. Ele não corre para protegê-lo em shows dramáticos de relâmpagos. Ele opera como um guardião ancestral.
Ele observa, mede, espera, observa cada mudança, rastreia a fonte, identifica a mão oculta e, quando chega o momento certo, responde com uma precisão que deixa o inimigo atordoado. Eles confundiram o atraso com permissão. Eles pensaram que o silêncio significava que estavam vencendo. Eles pensaram que você estava escorregando porque eles eram fortes. Eles não sabiam que silêncio significa cálculo. Eles não sabiam que paciência significa preparação. Eles não sabiam que o universo estava deixando que eles revelassem cada parte de seu verdadeiro eu, antes que as consequências chegassem. E como não sentiram nenhuma reação imediata, eles aumentaram. Eles começaram a recrutar outros, sussurrando veneno em ouvidos fracos, distorcendo seu nome em algo que não é, plantando mentiras como sementes, esperando que elas crescessem e se tornassem árvores que bloqueariam seu caminho. Eles pintaram sua verdade como ego, sua força como manipulação, sua gentileza como uma máscara, e as pessoas que já tinham inveja de você, pularam nela imediatamente. Imagine isso, estar em uma sala cheia de pessoas em quem você confia e, de repente, o ar fica frio. As risadas parecem encenadas. Os sorrisos parecem forçados. As conversas morrem quando você entra. Os olhos evitam os seus. A energia parece errada, como se alguém tivesse diminuído as luzes dentro da sala. Você não está paranoico. Você está testemunhando influência. Nesse ponto, o escolhido sempre pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Por que eles estão se voltando contra mim? Por que de repente eu sou o problema? E a resposta é brutal, mas verdadeira. Você não fez nada. Eles fizeram. Sua presença expôs tudo que eles tentaram esconder. Sua energia mostrou a eles a carência deles. Seu crescimento tornou a estagnação deles inegável. Em vez de curar, eles atacaram o espelho. Você. Mas no momento em que eles passaram de sussurros para a guerra, o universo despertou de repente. As ações deles não eram mais apenas mesquinhas. Elas eram destrutivas. Eles não estavam cutucando sua vida. Eles estavam tentando reescrevê-la. Eles estavam tentando interferir no seu alinhamento, na sua missão, no seu ímpeto. Eles passaram da irritação para a violação. E o universo não tolera violação. Outra citação para eles. Quando você toca no que é protegido, você toca na sua própria queda. O universo registrou cada intenção, cada sussurro, cada mentira, cada movimento. Essas coisas não somem do nada. Elas se acumulam. Elas se acumulam. Elas formam um registro espiritual. E quando o equilíbrio muda, tudo retorna ao remetente com juros. Foi aí que a ilusão deles se quebrou. Interpretaram o peso que sentias como sinal de que ficavas à retaguarda. Eles não sabiam que a pressão estava te transformando. Eles não sabiam que o peso estava te moldando. Eles não sabiam que a estática estava fortalecendo seu sinal. Eles não sabiam que cada falha em sua vida estava revelando suas impressões digitais. Eles achavam que estavam te enterrando. Mas eles estavam construindo seu palco. Eles achavam que estavam escrevendo sua queda. Mas eles estavam roteirizando sua ascensão. Eles achavam que estavam te quebrando. Mas eles estavam te afiando. Imagine um diamante sendo pressionado sob força extrema. Todos veem a pressão. Ninguém vê o poder se formando dentro dele. Esse é você. Foi isso que eles ativaram. E agora? Agora você se move de forma diferente. Não com medo, em consciência. Não com pânico. Com clareza. Não buscando aprovação. Enxergando através de tudo. Você viu como são os ataques das sombras. Você sentiu a dor da sabotagem sutil. Você viu pessoas mudarem. Você viu máscaras caírem. E elas sabem que você viu isso. É isso que as aterroriza. Elas não podem mais ter acesso a você. Elas não podem mais influenciá-lo. Elas não podem mais distorcer seu caminho.
Seus sussurros não funcionam em alguém que despertou. O veneno delas perde a força quando sua alma já viu a verdade. Seus jogos desmoronam quando você se levanta e fica fora de alcance. E agora a punição delas começa. Não porque você pediu vingança, mas porque o universo fecha ciclos com precisão. Cada mentira retorna. Cada ação ricocheteia. Cada intenção retorna para casa. Eles tentaram diminuir sua luz, mas apenas expuseram sua posição. Eles tentaram testá-lo, mas desencadearam sua transformação. Eles pensaram que podiam se mover nas sombras, mas a luz estava observando. Deixe-os sussurrar. Deixe-os observar. Deixe-os tremer. Você não estava desmoronando. Você estava sendo refinado. Você não estava sendo punido. Você estava sendo despertado. E cada movimento que eles fizeram contra você só ajudou você a lembrar exatamente quem você é e o que eles nunca poderiam ser. Número 3. Eles não apenas fofocaram. Eles se voluntariaram para sua própria queda. Qualquer um que se junte a um ataque a uma alma de patente não está escolhendo um lado. Eles estão escolhendo uma frase. Essa é a verdade sobre a qual ninguém os avisou. Eles pensaram que estavam entrando em um pequeno drama, dando sua opinião, apenas ouvindo, apenas concordando, apenas repetindo o que ouviram. Mas o universo não lida apenas com o reino da energia. Não existe neutralidade. No momento em que eles adicionaram seu fôlego à difamação, no momento em que concordaram com a mentira, no momento em que consideraram o ataque, eles carimbaram seu nome na consequência. A energia julga a intenção, não desculpas. O universo não espera por capturas de tela ou evidências. Ele lê os motivos na velocidade do pensamento. E quando esses motivos se inclinam contra alguém com patente, a punição se espalha para todos que ajudaram a carregar a chama. Imagine isso. Uma faísca cai na grama seca. A pessoa que riscou o fósforo sabe exatamente o que fez. Mas todas as outras mãos que alimentaram a chama. Cada pessoa que soprou a fumaça, cada tolo que ficou perto dela comemorando, se queima do mesmo jeito. Incêndios florestais não param para separar os culpados dos culpados. Ponto. Eu estava lá. Eles devoram tudo conectado à ignição. Foi isso que aconteceu quando eles se juntaram ao ataque contra você. Eles não apenas fofocaram. Não apenas ouviram. Eles se alinharam. E eles não apenas seguiram. Eles coassinaram a queda que outra pessoa começou. E enquanto eles estavam ocupados alimentando fogo, você continuou andando pela fumaça como alguém que sabia que a floresta não era seu campo de batalha. Você sentiu a pressão. Você sentiu a estática. Você sentiu o peso dos olhares em você, a mudança nas salas, o peso estranho apertando seu caminho. Mas mesmo sem ter a história completa, seu espírito sabia que algo mais profundo estava rastreando cada movimento. Porque o escolhido, sua patente não se defende com gritos. Ele se defende com alinhamento. Você não balança. Você não se atrapalha. Você não persegue mentiras. O universo lida com o que suas mãos não tocam. Eles achavam que isso era um drama mesquinho. O universo reconheceu isso como uma violação de princípios. Cada pessoa que se juntou acreditava que estava agindo livremente. Mas no momento em que se moviam contra alguém que nunca poderiam superar energeticamente, acionavam uma lei mais antiga que suas intenções. Uma auditoria cósmica começou, silenciosa, precisa e inevitável. Agora, cada sussurro tem peso. Cada sorriso carrega uma assinatura. Cada palavra que eles disseram carrega um carimbo de data e hora no código universal. E não, o universo não ataca instantaneamente. É isso que os aterroriza mais tarde. Ele espera. Ele estuda. Ele projeta a lição para cada participante individualmente. Alguns perderão oportunidades. Alguns perderão a paz. Alguns perderão conexões. Alguns se perderão.
E a maioria nem entenderá porque a vida esfriou de repente. Então, se você já se perguntou por que não revidei, por que não lutei? A resposta é simples. Você não luta contra pessoas de patente superior. Elas não eram oponentes. Elas eram exemplos. Você não fazia parte do drama delas. Você foi a razão pela qual o universo interveio. Número 4. A graça foi a lâmina silenciosa que abriu o mundo deles. Nada aterroriza mais um hater do que um escolhido que se recusa a revidar. O silêncio corta mais fundo do que qualquer espada. Eles jogaram tudo em você porque estavam convencidos de que você quebraria. Eles esperavam que você explodisse, entrasse em pânico, atacasse, desmoronasse ou se expusesse a algum colapso emocional confuso. Eles queriam que você lutasse sujo para que pudessem apontar e dizer: veja, é isso que eles realmente são. Todo o plano deles dependia de você perder o controle. Mas você os decepcionou lindamente. Você não lutou fogo com fogo. Você deixou as chamas deles lamberem o ar até queimarem suas próprias mãos. Você se moveu com graça, não porque era fraco, mas porque sabia que o universo faz seu melhor trabalho quando você não interfere. Eles confundiram sua calma com covardia. Eles confundiram seu silêncio com rendição. Eles confundiram sua quietude com suavidade. Mas graça não é suavidade. Graça é contenção. Graça é disciplina. Graça é a prova de que você nunca estava jogando no nível deles para começar. Imagine isso. Uma tempestade violenta circunda uma montanha por dias, gritando, jogando destroços, lançando raios na rocha. Mas a montanha nunca se move. Ela não treme. Ela não grita. Ela simplesmente fica parada. E eventualmente a tempestade se esgota. Era você. Você não era o vento. Você era a montanha. Eles não entendiam que as tempestades morrem, mas as montanhas permanecem. Sua graça os abalou mais do que qualquer ataque poderia. Ela expôs o quão instáveis eles eram. Enquanto eles giravam em espiral, você permaneceu centrado. Enquanto eles conspiravam, você continuou crescendo. Enquanto eles tentavam te derrubar, você se levantou em silêncio. Esse silêncio os deixou loucos. Eles não conseguiam entender como você lidava com a pressão com paz, a traição com clareza, os ataques com elegância. Eles não sabiam que sua força não era algo que você realizava. Era algo que você personificava. E então a mudança começou. Tudo o que eles construíram sobre mentiras começou a desmoronar. O caos que eles projetaram para você voltou como um bumerangue. Mais nítido, mais pesado, inevitável. A confusão em que queriam que você se afogasse, agora vivia em suas próprias mentes. A tensão que desejavam para sua vida, agora guardada em seus peitos todas as noites. Os bloqueios que tentaram criar para seu caminho agora sufocando os deles. Alguns viram seu dinheiro escapar por entre os dedos. Planos desmoronaram, portas se fecharam. Pessoas foram embora, outras viram sua reputação ser destruída. Segredos vazaram. Cores verdadeiras sangraram através de suas máscaras. E para alguns, sua própria energia se voltou contra eles. Fadiga, névoa, peso emocional porque suas ações não foram violações físicas. Eram espirituais. Você manteve suas mãos limpas. O universo fez a limpeza. Aqui está um fato que eles nunca calcularam. A graça não é passiva. É a porta secreta que o universo usa para jogar seus inimigos em suas próprias consequências. Você não retaliou porque nunca precisou. A graça era sua arma. O equilíbrio era seu escudo. E a queda deles foi o eco de cada movimento que fizeram no escuro. Eles pensaram que você era inofensivo. Eles pensaram que seu coração era ingênuo. Eles pensaram que você não lutaria. Eles estavam certos. Você não lutou. Sua graça o fez. E atingiu eles com uma força incomensurável,
mais forte do que o pior carrasco faria, mas é o universo defendendo seus filhos amados. Escolheremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Cadê o lagartinho mau? Escolheremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo destrua nosso coração. Cadê o lagartinho mau? Escolheremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Cadê o lagartinho mau? Nos perderemos entre monstros. Que foi o que eu achei legal, só que eu gosto mais da Cássia Eller cantando. Nos perderemos entre monstros. Que foi o que eu achei legal, só que eu gosto mais da Cássia Eller cantando. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Como é que é? Como é que é? Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei. Só depois de muito tempo
comecei a refletir. Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta. Eu quero ver vocês comigo. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Eu quero ver vocês. Se sou eu ainda jovem, se hoje canto essa canção, cantar depois. Você será cobrado pelo campo eletromagnético, de acordo com a sua capacidade. 10 talentos, 100 talentos, 500 talentos, 1000 talentos. Agora, qual é a sua capacidade? Porque aquilo lá é uma metáfora, uma parábola, ok? Então não pense em falar, eu só tenho 20, o outro tem 1000, esquece isso. Esquece isso. Agora saímos do mundo das ilusões e estamos no mundo real. O paradigma mudou. Qual é a sua capacidade? Adivinha? Isso. Infinita. Infinita, porque você é uma parte do todo, uma parte do vácuo quântico. A mesma capacidade que ele tem, você tem. Em todas as áreas. Você será cobrado pelo campo eletromagnético de acordo com a sua capacidade. Então a partir de agora sua intenção é mais importante do que o valor ou talento que você possui. Intenção é tudo. Porque é na intenção que definimos a nossa frequência. É a nova moeda quântica do universo. Mateus 6 versículo 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. Peço desculpas. No fim das contas, não me importa se me amam ou se me odeiam, contanto que eu saia ganhando. As cartas estão marcadas, as regras manipuladas. Bem-vindos à morte da Era da Razão. Não existe certo nem errado. Não existe mais. Só existe estar dentro e estar fora.